e pedir para que vocês analisassem os próprios resumos. Para um resumo de congresso, ou para um resumo de projeto, ou para um resumo de um artigo que vocês já tinham escrito. E agora eu vou passar para fazer essa análise. Quantificação de nitrato em águas naturais, o espectrofotometria visível, usando a reação de Greers e zinco como redutor. Então, qual é o processo? Eu adiciono aqui um reagente, que é esse reagente da reação de Greers, a solução muda de cor e eu quantifico isso por espectrofotometria. Ok, está bem claro. De muitos métodos analíticos avaliáveis, determinar a concentração do nitrato em solução aquosa não é uma tarefa fácil. E a maioria dos métodos são complexos e os níveis de concentração deles são muito limitados, com uma alta probabilidade de interferentes. Para mim isso aqui é uma contextualização, tudo contextualização, em duas partes. Uma parte que é uma contextualização sobre a relevância do nitrato e a outra que é a contextualização mais importante, que diz assim, apesar de termos muitos métodos analíticos, muitos deles não são tão confiáveis. Então, de essa primeira parte aqui, ela poderia ter sido retirada, são 3 linhas que não focam na contextualização, que é o método. Então, você pode tirar, que você ganha linhas para outras coisas mais importantes. A contextualização está aqui, Nesse caso, a contextualização já trouxe em si o gap, porque a contextualização já disse que tem vários métodos para detectar o nitrato. Entretanto, ou eles são complexos, ou eles têm interferência, então é uma contextualização já com gap. Essa frase aqui já resolve tudo. Aí vamos ver a proposta. Neste trabalho, um método para quantificar o nitrato em água por medição indireta foi desenvolvido. Aí já vem metodologia. O nitrato é reduzido para nitrito com zinco granulado e uma solução padrão ácido acético acetato é quantificada por espectrometria. A influência do pH e da concentração da solução padrão, da massa do zinco e do tempo de estiramento foram estudados. Continua no método. Cadê os resultados? O método proposto eliminou o uso de cádmio para reduzir o nitrato do tiro e apresentou uma menor detecção comparado com os tradicionais métodos tal. Veja, aqui é uma conclusão, dizendo, o meu método apresentou limites menores, cádmio apresentou tal. Então, o que faltou aqui? Faltou detalhes sobre os resultados. Eu colocaria uma frase dizendo assim, o zinco possibilitou a detecção de até nanomolar de nitrato. Eu teria que colocar alguns resultados aqui para depois concluir, falar, olha, o método é melhor porque usar zinco elimina o cádmio e o UV visível aumenta o limite de detecção. Faltou, então, aqui uns resultadozinhos. Então, vejam, eu tiraria essas 3 primeiras linhas, porque fala do nitrato sem muita relevância. Antes dessa frase aqui, eu colocaria umas 3 ou 4 linhas dos principais resultados. Quais resultados? Foi possível detectar até 2,3 nanomolar de nitrato. A reação com zinco, depois de 5 minutos, apresentou tal. E aí concluía, como foi bem concluído aqui. O método proposto eliminou o uso de cádmio e aumentou os limites de comparação. Então vejam, às vezes a gente gasta muita coisa lá em cima e falta coisa aqui embaixo. Falta uma parte super importante aqui nesse caso, um resultado que suporta, que mantém a sua conclusão.